Henrico Guerreiro consegue bloquear o avanço violento da criatura. Escudo a escudo entrelaçados. Face a face eles estão engajados. O que você faz, Eliana? Bom, eu consigo chegar pela lateral e passar a espada nele? Consegue sim, pode atacar. Não vamos usar o escudo dele como defesa. Manda brasa. Acertei. Caramba, o máximo de dano. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos avaliar o moral dele aqui para eu fazer o julgamento dessa cena. Beleza. Conforme você passa a espada, escorre sangue, a sua espada volta espirrando sangue para todo lado, por baixo da armadura dele. A criatura, apesar de grande, olha em desespero e cai de joelhos. Ele solta as armas e está subjugado. O que vocês fazem? Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interação social e comportamento. Como eu uso ferramentas clássicas do Dungeons and Dragons, inclusive do Dungeons and Dragons original, para abordar situações de interação social e comportamento. Então, para isso, vou resgatar aqui o conteúdo do livreto marrom do D&Dzinho original de 1974 e tudo que eu vou falar aqui já tem lá, mas a gente vai navegando entre as abordagens. Se a gente olhar no D&Dzinho original, tem uma tabela lá de reações, olha lá, em que você vai lançar 2d6, olhar o valor e pensar em reação. Se você for, por exemplo, contratar um auxiliar, como a gente pode julgar isso? Né? Então, resultados como 2, que é muito difícil de sair no dado, você pode usar inclusive o carisma, nesse caso do personagem, o modificador do carisma, e resultados baixos vão trazer comportamento de hostilidade naquele posicionamento ficcional. Resultados intermediários de incerteza e resultados altos, eles vão aceitar a oferta até ficar extremamente entusiasmado. Isso serve para várias situações de reação, mas não é para você usar o dado para guiar a narrativa, né? A dialética, a conversa que vai guiar, e a partir do que se tiver em construção ali na ficção, você pode sacar dessa ferramenta. Eu vou mostrar um pouquinho como eu uso no futuro. Aqui eu estou apresentando as ferramentas do D&Dzinho original. Você tem uma outra lá que é a tabela de lealdade. Isso aqui é baseado no carisma. Então, a partir do carisma do seu personagem, aliados seus, né, um mercenário que você contratar, um escudeiro que estiver te acompanhando, ele vai ter um moral influenciado por isso. Então, olha que legal. Um personagem de carisma muito baixo, se tiver numa situação de risco, um momento, tá andando pelo pântano, veio uma criatura, o escudeiro dele, né, o auxiliar dele vai desertar, ele vai abandonar, porque ele não tem nenhuma confiança no cara. Então, é uma ideia para você avaliar julgamento. Mas dependendo do tipo de carisma, você vai fazer um teste de moral com modificadores para avaliar se naquele risco que aquele NPC tem, né, aquele auxiliar, aquele mercenário, diante de uma situação de risco, se ele vai abandonar ou não, uma ferramenta. E aí eu traduzi o moral que tem no texto embaixo, que resumidamente como é que você define o moral? Você vai usar 2d6 contra o valor do moral. E, ou seja, quanto maior o moral, melhor, porque o sucesso ele vem com resultados iguais ou menores. Então, o moral 10, você vai rolar 2d6 e qualquer resultado até 10, ele se mantém no posicionamento ficcional. E se você tirar 11 ou 12, é uma falha, aí ele se subjuga, ele foge, né? É assim que você define o moral. Como que eu uso essas ferramentas, né? Para negociações com mercenários, por exemplo, com guias, com auxiliares. Então, se o grupo de jogadores, né, quem estiver jogando, quer contratar auxiliares, um mercenário, um guia, como que você pode usar isso? Eu vou trazer aqui a ferramenta do Old School Essentials, que nada mais é do que uma revisão sobre a ferramenta original. E olha o que ele apresenta aqui. Ele fala assim que quando você for avaliar, né, se o auxiliar vai ou não topar uma proposta, você pode definir pela tabela de reação. Você usa o modificador de carisma, né, tem um modificador lá na página 20, e você pode avaliar a generosidade dos personagens, se eles vão oferecer mais ou menos do que a estrutura básica deles. E também é legal, o Ozzy traz essa proposta, de você avaliar a reputação. O que é isso? Se os personagens voltam de aventuras, né, se o grupo de personagens, sem os auxiliares, auxiliar morre ou não, se eles têm uma reputação boa ou ruim, você pode pensar como interferentes.
E o resultado é como eu mostrei lá, igualzinho na tabela. Ó. Se tirar 2 ou menos, ele vaza, ele não negocia na hora, né? Ele abandona a negociação. Inclusive, ele pode falar mal do grupo ali na região, na cidade, na região. E isso imprimir em dificuldade eles conseguirem contratar outros personagens. E aí, com outros resultados, ele recusa a oferta, mas continua ali, ele não aceita. Você pode definir de novo, ele pode aceitar a oferta, ou ele pode, inclusive, aceitar a oferta com um bônus de lealdade. Ele aceita de forma entusiasmada, né? Então é uma abordagem. Como que eu faço isso para essa negociação? Né? Então eu vou apresentar aqui. Eu gosto de trazer uma estrutura para eu ter de parâmetro. Então no vilarejo, por exemplo, local que você vai começar o seu jogo, você define quantos auxiliares tem ali, guias e mercenários, por exemplo. Eu defini, baseado numa estrutura de 5d6 para auxiliares, que são crianças e adolescentes que querem ali começar a aprender o ofício, né? Oferecer como escudeiro, como um aprendiz de magia. E no começo eles fazem tarefas que podem ajudar o dia a dia de um personagem aventureiro, né? De carregar coisas, de montar acampamento, guardar animais, né? E os auxiliares, que são crianças e adolescentes, tem ali 18 disponíveis no vilarejo que a gente começou a jogar. Guias, ou seja, pessoas que entendem a região, que sabem chegar em pontos estratégicos, e no mapa você pode colocar até em pontos diferentes, pode ser um caçador, né? Pode ser alguém que já foi no lugar e conhece o lugar, ele cobra um valor estrutural. Esse valor aqui você pode estruturar por dia, e eu estruturei por jornada. Então, por exemplo, o guia que conhece o Vale das Borboletas, ele cobra 10 moedas de ouro para levar o grupo até o Vale das Borboletas e voltar. Então ele sabe detalhes, ele conhece uma trilha, ele sabe um ponto para atravessar um rio que é perigoso e o grupo pode ou não pagar esse valor. E alguns mercenários locais, que são outros personagens não controlados pelos jogadores, podem topar aí na aventura, né? E eles cobram um valor também por uma jornada curta de 10 moedas de ouro. E em locais próximos, coisa de um dia para o outro e tal, eles podem cobrar esse valor. Essa é a estrutura que eu montei. Na hora de negociar, você vai pensar a partir da estrutura que você está usando do sistema, eu vou trazer como exemplo a do Old School Essentials, para pensar em cima disso no parâmetro. Imagine que o grupo está começando, o grupo chegou há pouco tempo, ele é desconhecido na cidade, ele quer contratar auxiliares. Os auxiliares podem ficar receosos. Será que esse povo é famoso? Será que eles não são bons? Se ele quer contratar um guia, por exemplo, né? O guia vai pensar assim: olha, tudo bem, nós podemos ir até o Vale das Borboletas. Mas o que me garante que vocês vão ter sucesso, que vocês não vão me levar para uma roubada, que vocês vão conseguir avançar bem, são aventureiros renomados, né? E você vai avaliando na negociação. O grupo mostrou um cavalo, por exemplo, olha, nós temos cavalos, eu tenho essa armadura boa, o guerreiro joga uma espada em cima da mesa e fala, eu tenho essa espada nova, eu fui escudeiro do cavaleiro tal. E aí você vai negociando com quem estiver jogando, para vendo se na dialética essa abordagem ela vai próxima do que ele se espera, e aí você pode não rolar, né? Se eles oferecerem pagar aquele valor e conseguirem convencer de que eles são bons, aceitem, não tem dado nenhum. Inclusive, se eles forem generosos, por exemplo, de repente o grupo fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, para essa primeira missão eu vou te dar o dobro do valor para mostrar para você que nós estamos falando sério. E a generosidade pode ou aumentar a chance no dado, ou simplesmente exigir um não rolar no primeiro momento, né? Você pode pensar isso. Aí o jogo vai sendo construído. Imagina que eles vão conseguir com esses auxiliares. Você sabe a quantidade mais ou menos que tem ali, eles estão indo com um guia e 2 auxiliares. E volta o grupo de aventureiros sem o guia e sem os auxiliares. Isso automaticamente pode gerar uma péssima reputação, uma má reputação na região, né? O que eles fizeram? Eles mataram esse guia e esses auxiliares, traíram eles, ou não protegeram eles de forma adequada, e aí isso vai sendo colorido no jogo. E aí você pensa se você quer, dependendo da negociação, definir, rolando uma reação nova para contratar novos mercenários, ou a partir da ficção você simplesmente assume posicionamentos mais hostis, né? Eles podem cobrar o dobro. Se eles levam um grupo, por exemplo, se eles levam os 3 mercenários e não volta nenhum, não tem mais mercenário ali, por exemplo, né? Então você vai mexendo nisso de forma orgânica dentro do jogo, usando essas ferramentas
para fazer o julgamento, né? Vou dar outro exemplo, tá? Como a gente pode colocar o posicionamento ficcional em jogo? Então, essa a que eu falei antes é para negociar com personagens não jogadores, nem NPCs, em vilarejo, na cidade. Mas e para definir posicionamento ficcional? Olha só o que traz essas ferramentas clássicas, e aí aqui eu trouxe para ilustrar a do Old School Essentials. Então, primeiro, ó, quem decide por eles são os jogadores, né? Quem estiver jogando é que vai decidir a ação deles. As criaturas, em alguns casos, é muito óbvio o posicionamento delas, aí você não tem o que definir. Mas em alguns casos você pode ter dúvidas, e na hora de dúvidas você saca da tabela de reação, que eu já apresentei do D&Dzinho original, que é igual, olha lá. É a tabela de reação. E você pode inclusive usar o modificador de carisma dos personagens para definir essa reação. Então imagine que um grupo de personagens encontre um grupo viajando de trolls, sei lá, de criaturas. Numa caverna, num pântano, numa viagem, numa estrada, né? Como você pode definir isso? Uma das coisas que eu penso é, antes de jogar o dado, você tem que ver como vai ser a abordagem de quem estiver jogando. E uma das perguntas importantes é, você sabe falar como é que você vai se comunicar com eles, né? Então, se você encontrou com orcs, você sabe falar a língua deles, o idioma, isso já é uma possibilidade de negociação. A partir da negociação, você vê, de repente, tem dois clãs inimigos e o grupo de personagens quer uma aliança com esse grupo, oferece confrontar o outro, e aí você nem enrola, porque faz sentido. Falam o idioma e querem oferecer ajuda, né? Às vezes oferece dinheiro, às vezes as criaturas têm medo do grupo. O grupo tá todo armadurado, cheio de equipamento, tem um feiticeiro, e esse receio pode fazer eles aceitarem a oferta. Mas então isso são posicionamentos óbvios. Mas se você tiver dúvida, você pode definir por uma tabela para avaliar se eles vão ser neutros, se eles vão ficar mais hostis, se ele vai ser amigável, né? A ideia é essa. Então olha só que legal. O grupo na nossa mesa, numa aventura que a gente, uma campanha que a gente estava jogando, eles chegaram num vilarejo dentro da selva, que era a Vila dos Elfos, né? Uma vila de elfos selvagens escondida. Falar o idioma do elfo já trazia um posicionamento ficcional vantajoso, porque o mago do grupo, ao falar elfo, ele mostrava respeito. O elfo não tinha que comunicar com ele num idioma comum, né? Que nem todos os elfos do vilarejo falavam. Então ele falava claramente o idioma dos elfos. Isso já traz uma vantagem muito grande. Então, você não define o seu jogo por uma perícia, por um teste de persuasão, por um teste de carisma, nada disso. Você avalia o que faz sentido dentro da sua ficção, o que é óbvio. Falar o idioma é uma ferramenta óbvia. Então, ao não usar perícias, isso me ajuda a olhar o jogo ao outro olhar, né? Falar o idioma dele já é uma vantagem muito grande. Isso traz amizade, né? Traz sentimento de respeito. O outro exemplo que eu vou dar é quando a galera chegou num vilarejo que tinha o templo do Senhor da Alvorada. E a língua de idioma na nossa mesa, né, a língua de alinhamento, o caótico, a ordem e a neutralidade, eu fragmentei ela em línguas de religião. São línguas religiosas. Tem algumas. Como se fosse, por exemplo, você saber falar latim e você ser da religião católica. E o clérigo da nossa mesa falava a mesma religião do abade desse templo. Então, quando ele chegou lá, sendo da mesma religião e falando o mesmo idioma, ele falou com ele na língua da religião dele, isso traz um posicionamento ficcional muito vantajoso do clérigo em relação ao abade local, que automaticamente se torna amistoso com o grupo, né? Então isso é uma ferramenta muito legal de você pensar se você fala ou não o mesmo idioma. E aí às vezes você não precisa nem fazer reação moral, nada disso. Mas tem outras coisas que você pode pensar, né? Se fala o mesmo idioma, se a oferta é favorável, e se não for, aí na aposta, no julgamento, você pode definir pela reação, né? É uma possibilidade. Vou mostrar um outro exemplo agora, tá? Olha isso aqui. Eu peguei para ilustrar a ficha de um kobold. E agora eu tinha falado da reação, tinha falado do moral. É você usar as ferramentas da estrutura do sistema para pensar e não definir o jogo no dado. Essa é a proposta, né, do vídeo, de tudo que a gente está debatendo aqui no canal. Olha que legal. Se você pegar um kobold, se você olhar o moral dele é 6. 6 é um valor muito baixo para definir em 2d6, né? É um valor baixo. Ele só vai falhar com ele falha no moral se ele tirar 7 ou mais, né, nos 2d6.
Mas se ele tiver próximo do chefão dele, né, do capitão dele, aí ó, o moral dele aumenta. E isso tá me informando, se você tiver como mestre, que eles, ó, olha outras informações. Eles são criaturas que gostam de surpreender no ataque. Eles têm infravisão. E beleza. Então quando você olha isso, te passa o sentimento de que os kobolds, eles são criaturas covardes. Eles vão tentar, se na ficção eles estiverem no próprio covil ou próximo do covil, conhecem a região, estão em vantagem numérica, tem um chefão que na minha mesa, né, no nosso cenário, normalmente são ogros que governam comunidades de kobolds, mas pode ser troll, você pode trabalhar como quiser. Então, se eles estão próximos do chefe deles, né, do ogro, se eles estão em vantagem numérica, então o posicionamento ficcional, até numa negociação deles, pode ser mais hostil. Eles podem querer tesouro, eles podem ameaçar o grupo. Agora, se ele está longe da casa dele, se ele está numa região que ele desconhece, em número pequeno, ele vai ter um posicionamento naturalmente mais defensivo. E você não definiu rolando nenhum dado, você olhou o moral, entendeu como a criatura pode se posicionar na ficção, né? É isso, né? Então na nossa mesa, por exemplo, o grupo acabou eles estavam avançando num covil e eles acabaram subjugando um kobold que estava funcionando nessa pegada, né? Tava funcionando como guia para eles. Só que aí na hora que começou um combate, começou um ataque, né? Uma situação tensa numa galeria de cavernas que já era um pouco longe do covil do kobold, eles esqueceram o Kobold pra trás, começaram a pancadaria e tal. O Kobold ficou lá próximo da entrada, com uma mochila de comida e o grupo combatendo. Eu pensei, olha, faz sentido esse Kobold fugir no meio dessa pancadaria aqui, abandonar o grupo e trair o grupo. Aí eu defini pelo moral. Como o Kobold é covarde, ele pode ficar com medo do grupo ir atrás dele, acabar pegando ele, punir ele. Então eu defini pelo moral. Eu rolei, quando rolou a porradaria, eu rolei o moral dele. Se ele falhasse no moral, né, se eu tirasse 7 ou mais, ele estaria subjugado e continuaria ali subjugado pelo grupo. Não, ele tem que estar com medo, continua ali entregue. Agora, se eu tirasse 6 ou menos, ele seria oportunista e assumiria o posicionamento dele de fugir. E aí você usa a ferramenta para julgar, para você não definir naturalmente, mas para não ser definido por um teste de atributo, né? São outras ferramentas que você pode sacar sob demanda, por necessidade na mesa, para pensar isso. E ali, se fizer sentido ficcionalmente, você pensar nessa abordagem, né? É um pouco disso que a gente tem explorado. Então, para você pensar em emboscadas, né? Criaturas que são capazes de fazer emboscada. E às vezes elas armaram uma emboscada contra o grupo. E aí no começo da emboscada deu errado, né? Um feiticeiro usou uma magia, um guerreiro foi lá e matou uma criatura. Como elas são criaturas de emboscada, ali você já pode de repente sacar o moral e assumir que elas vão fugir. Deu errado, a emboscada não ficou favorável. Você não precisa ficar alastrando o combate o tempo todo, né? É muito mais sobre pensar como a criatura se comportaria e sacar dessas ferramentas. Então, de uma forma geral, idioma, reação, moral, são ferramentas muito relevantes para você pensar em como usar isso para avaliar a ficção, né? É assim que eu tenho explorado. E isso vale muito mais para outras ferramentas do jogo, por exemplo. Um feiticeiro do grupo. Isso foi numa aventura de DCC, mas eu trouxe aqui para ilustrar. Ele usa um feitiço de ilusão contra uma criatura que naturalmente tem receio, medo, ódio de magia. Na hora que ele faz aquele feitiço de ilusão na hora, o posicionamento ficcional fica claro que você pode definir por uma salvaguarda contra a magia, mas você pode inclusive assumir que como essa criatura já historicamente tem medo de magia, o fato do feiticeiro fazer ali uma conjuração e evocar uma ilusão, o bicho já foge, né? E aí o posicionamento ficcional fica muito claro. Né? E você não está fazendo perícia nenhuma, porque são ferramentas do jogo. Assim como o Charm Person, né? Que é uma magia de encantamento. Se uma criatura falhar numa salvaguarda contra a magia e ficar encantada, o posicionamento ficcional dele muda. Então é pensar sobre isso. As ferramentas que você tem, como elas interagem com comportamento, com interação social. Pensar um pouco sobre isso, né? E é isso. Essa foi a proposta desse vídeo, para a gente trocar um XP sobre as mais diferentes ferramentas que a gente tem no Dungeons and Dragons original e clássico como um todo, e como usar isso para avaliar na preparação e durante o jogo
posicionamento ficcional, comportamento em geral, nas interações sociais e comportamento de criaturas, né? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.